Olá, queridas e queridos ouvintes do Tio da Letra. Vocês sabem qual que é o disco mais pesado do Titãs? Se você pensou Cabeça Dinossauro, você passou muito longe, errou feio. Se pensou Titanomaquia, chegou perto. Mas o disco mais pesado do Titãs é também o mais polêmico. E nele você vai ouvir faixas como essa que eu vou tocar agora. E aí, já ouviram essa música? Conhecem? Essa música é uma das faixas do disco Tudo ao Mesmo Tempo Agora, o disco mais pesado do Titãs. Mas antes de falar mais sobre ele, eu gostaria que vocês dessem o like, que vocês compartilhassem os nossos vídeos, que se inscrevessem no canal. Tudo ao Mesmo Tempo Agora foi gravado em 1991. Esse álbum é um álbum posterior ao On Black Blonde, que foi sucesso absoluto. Vendeu 400 mil cópias. Tem faixas como Flores, O Pulso, Miséria. A turnê de On Black Blonde foi uma turnê de mais de 500 apresentações. Esse disco foi produzido pelo produtor, super produtor das bandas dos anos 80, Liminha. Ele era repleto de efeitos, de samplers, de teclados, de programações. Eu vou tocar uma música agora para vocês, o início dela, a música Miséria, para vocês sentirem essa produção, esses efeitos presentes na canção. E aí, conseguiram perceber os efeitos presentes na canção? Pois é, On Black Blonde foi um disco super produzido, feito para fazer muito sucesso. Mas Tudo ao Mesmo Tempo Agora vai ser justamente o oposto disso. Pelo cansaço, talvez pela falta de liberdade criativa, os Titãs então decidiram produzir o próprio álbum. E o que eles fizeram para produzir o próprio álbum? Eles simplesmente acamparam na casa do Marcelo Fromer. Eles espalharam bateria, amplificador para todo lado e começaram a compor as músicas do nada. A autoria foi coletiva. Talvez o conceito já estivesse na cabeça deles, que era produzir um álbum o mais cru possível, o mais cru em todos os sentidos, sem efeitos, sem barulhinhos, com muita guitarra, bateria e baixo, guitarra distorcida, guitarra crua, letras simples, letras que de alguma forma chamassem a atenção pela crueza das palavras e dos sentidos. O Titãs se revestiu do espírito punk e do espírito do it yourself. Vou tocar uma canção, uma faixa do disco que fala exatamente isso, que passa exatamente essa mensagem para vocês agora. Ouçam! Vocês querem uma letra e uma sonoridade mais punk do que essa? Esse é o espírito do álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Bom, evidentemente, o disco escandalizou o Brasil.
e a crítica especializada em música também ficou escandalizada. Eu vou ler para vocês agora um artigo que saiu no Estado de São Paulo em 1991, logo quando o disco foi lançado, uma crítica do crítico de música Marcelo Plassi. Todos ao mesmo tempo agora. O difícil sétimo álbum é um trabalho conceitual. Da capa ao suor, sangue, gases, vômito, catarro, sêmen, menstruação, excremento que escorre dos sulcos. É um disco obcecado com o corpo. A sequência natural a pulso. No lugar do discurso contra a polícia, a igreja, a pátria, o elogio ao umbigo e adjacências. Especialmente adjacências. Como crianças que acabam de descobrir as diferenças entre os sexos, berram clitóris com orgulho na faixa de abertura. Masturbação a 8 mãos. E aí, no final, olha só o que ele diz. Titãs é o maior grupo do rock nacional, literalmente. O rock nacional não anda mesmo muito bem. Uma nova geração precisa com urgência sair dos porões com ideias que não soem tão terrivelmente datadas. A pobre língua portuguesa acusada de impedir o sucesso internacional dos grupos brasileiros não desculpa mais o rockinho feito por aqui. A crítica jogando em cima do muro, mais em função de amizades e lobby que de jornalismo, é em parte culpada pela decadência visível da música jovem brasileira. No poço em que se encontra, o rock já é digno do cinema que se faz no país. Uma coisa, de fato, escatológica. Então, gente, a crítica também pegou pesadíssimo com o álbum. Talvez porque não tenha entendido a provocação, ou talvez porque o álbum também não oferecesse elementos que os críticos e até o público da época entendessem. Eu vou tocar mais uma música para vocês entenderem esse elemento escatológico dos fluidos corporais que o Marcelo Plassi citou na matéria dele. Escutem, é pura provocação. Não entrem em choque, por favor. A verdade é que o público também não entendeu o disco. Tudo ao mesmo tempo agora vendeu 100 mil cópias, o que não é nada mal. Mas se comparado ao On Black Blonde, que vendeu 400 mil cópias, aí os números falam por si só. Em 1992, o Titãs se apresentou no Hollywood Rock e foi um fracasso. Eles tocaram as músicas do Tudo ao Mesmo Tempo Agora e a plateia simplesmente ficou apática. E o Titãs, por causa disso, talvez por causa do disco, ele passou a tocar para públicos menores. Mas, gente, nem tudo são tempestades. Sabe por quê? Porque o Jack Endino, o produtor, na época, em 1990, do Nirvana, do Soundgarden, o grande produtor do grunge, do movimento grunge de Seattle, ele escutou esse disco do Titãs e falou, poxa, isso é rock and roll, isso é bom. E aí, mais tarde, o Jack Endino produziria um grande álbum de Titãs, que é o Titanomaquia, ou seja, Tudo ao Mesmo Tempo Agora é um disco de rock,
Sim, é um disco de rock. É um disco com muitas guitarras distorcidas, com muito barulho, com muita atitude, com muita provocação. E Jack Endino percebeu isso. Ainda hoje, Tudo ao Mesmo Tempo Agora continua soando desconfortável. Ainda mais com essa onda conservadora pairando aí no nosso país. Mas esse sempre foi exatamente o objetivo do disco. Provocar. E ele continua provocando. E isso é ótimo. Os Titãs foram massacrados pela crítica e pelo público. Isso é verdade. Mas eu acho que eles tiveram a coragem de produzir uma grande obra-prima do rock nacional, que para mim nunca será datado. Então, gente, ouçam esse álbum, vale muito a pena. Ouçam com muito cuidado, ouçam com muita atenção. Entendam o conceito do álbum, a unidade, digamos assim, discursiva do álbum. E aproveitem. Pulem muito, balancem muito a cabeça com esse descasso do Titãs. Vou terminar o podcast aqui com a música que dá título ao álbum, Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Uma música do Arnaldo Antunes, com aquela ideia de repetição de palavra, com aquele flerte com a poesia concretista. Arnaldo Antunes estava escrevendo na época poesias concretas, continua escrevendo. Então, até mais e escutem Tudo ao Mesmo Tempo Agora, do Titãs. Uma coisa de cada